Câmara Debate de volta pela TV Câmara Uberlândia. Hoje a gente vai falar sobre hanseníase. Hanseníase é uma doença infecciosa que acomete principalmente a pele e os nervos, né, das pessoas. Bom, não sou eu que vou explicar o que é isso. Nós temos convidados aqui que vão falar sobre isso, mas a gente vai falar principalmente sobre questões relacionadas ao preconceito, né, no objetivo de quebrar o preconceito em relação à hanseníase e falar sobre avanços e desafios em relação ao tratamento dessa doença. E Uberlândia é referência quando fala em hanseníase. Quando fala em tratamento da hanseníase, Uberlândia é uma cidade referência. E eu queria convidar, já convidei e agora eu quero agradecer, né, a presença aqui da Josane Aloise Hacker Samuel, que é coordenadora e também assistente social, entre outras tantas atribuições lá na Casa das Bem-aventuranças, que recebe as pessoas que vêm a Uberlândia para se tratar. E eu queria muito agradecer a sua presença aqui, Josane. Muito obrigado. Eu que agradeço o convite, poder estar aqui apresentando a nossa casa e também o nosso trabalho, né? Que é assim, uma luta diária. É uma luta, mas tem lá positiva. Tem as suas... faz bem para a gente ajudar as pessoas. Com certeza. Né? Com certeza. Bom, a gente trouxe aqui também o seu Eduardo Araújo Souza, né? Que ele é usuário do Credesh. E eu já vou falar o que é o Credesh, fundador do MOHAN, que é um movimento de reintegração das pessoas atingidas pela hanseníase, pessoa que toma frente ali para buscar benefícios, enfim, recursos e tudo mais. E eu queria muito agradecer a presença do senhor Eduardo. Muito obrigado pela presença aqui, tá? Nós te agradecemos pelo convite, por abrir as portas para mostrar para o público que hanseníase tem tratamento, tem cura. Sim. Medicamento gratuito, faz tratamento no Credesh, que é Centro de Referência Dermatológica Sanitária em hanseníase, em Uberlândia, e em cidade do interior. É dos melhores. Um dos melhores do Brasil. Dos melhores do Brasil. Tanto que vem gente do Brasil inteiro para cá. Vem gente do Brasil inteiro, vem de outros estados. E foi no Credesh que eu conheci o MOHAN. Sim. Conheci a CBA. A CBA tem 10 anos e eu tenho 10 anos completando também tratamento em hanseníase. Então lá eu conheci a Casa da Bem-aventurança e depois da Casa das Bem-aventuranças eu conheci o MOHAN, que eu conhecia o MOHAN só de nome, em panfleto, vendo um apoio sobre hanseníase. E começamos nas rodas de conversa e nas oficinas na Casa da Bem-aventurança. Não, senhor Eduardo, nós vamos trazer o MOHAN para cá. O senhor está convidado, nós vamos. Que é um movimento de reintegração das pessoas atingidas pela hanseníase, atua sobre as políticas, é um movimento político, atua sobre políticas públicas, municipal, estadual e federal. Estamos aí que me tornei coordenador. E está à frente aí desse movimento. À frente do movimento e participando dos conselhos de saúde, movimento popular, participando de tudo. É muito bom. A gente vai aprofundar aí nessa atuação do senhor e também do MOHAN nessa questão. E a gente sabe que a hanseníase, existe o tratamento para a doença em si, existe cura, e o que a gente busca também é a cura do preconceito, né? De pessoas que não têm informação sobre isso, e é justamente sobre isso que a gente, é o nosso objetivo maior desse programa, é justamente mostrar para as pessoas que não é bem assim. E existe a questão psicológica, né, que afeta as pessoas, e é por isso que a gente convidou e veio aqui o Dr. Rafael Zardini Andrade, que é psicólogo, e do Credesh, que é o Centro de Referência Nacional em Hanseníase e Dermatologia Sanitária. Dr. Rafael, muito obrigado pela presença, de parar as atividades lá e vir aqui esclarecer. A gente fica muito, muito grato por isso. Nós que agradecemos, eu agradeço em nome do Credesh pela oportunidade de apresentar o nosso trabalho em parceria com a CBA e o MOHAN e de discutir o assunto da hanseníase, um assunto ainda tão cercado de tabus. É isso aí, vamos aprofundar. A gente tem tempo para isso aqui, né? 1 hora de programa, acho que dificilmente um canal de televisão abre assim para falar 1 hora sobre um tema, né? A gente tem esse privilégio na cidade de Uberlândia de ter a TV Câmara e o programa Câmara Debate, que discute entre esse
vários assuntos aqui. E a gente sempre traz aqui 1 ou 2 parlamentares, e hoje a gente tem representando o Poder Legislativo e que sugeriu a gente discutir esse tema, e a gente abraçou essa causa e trouxemos aqui o Isaac Cruz, vereador, mais uma vez conosco, parceiro do Câmara Debate. Muito obrigado pela presença. Olha, eu que agradeço, e os amigos telespectadores, pode ficar certo de que vocês vão ficar mais esclarecidos, porque eu acho de suma importância esse momento, né? Eu, quando conheci esse grupo, logo me interessei em trazer esse assunto, que é uma coisa que todos os meios de comunicação deveriam fazer, porque por que falta esclarecimento da população? Porque, infelizmente, os meios de comunicação só se interessam a mostrar, na maioria das vezes, o que dá ibope, o que não presta. Então, e a TV Câmara está sempre abrindo esse espaço para mostrar o lado bom, que tem cura, para acabar com o preconceito, porque as pessoas são preconceituosas justamente porque elas não têm conhecimento dos fatos. Então, elas ficam se baseando em fatos antigos, né? Em noticiários antigos, e aí fica com esse preconceito. Então eu fico assim feliz pela TV Câmara mais uma vez ter aceitado a nossa proposta, e estamos aí para contribuir com a população. Quebrar alguns mitos e crenças negativas em relação a isso também. Mas antes, acho que é interessante a gente explicar para o nosso telespectador o que é a hanseníase, né? Não sei quem poderia explicar. O senhor poderia explicar, senhor Eduardo? Eu posso, porque... O senhor é usuário, né? Eu sou usuário, eu fui premiado. Não é todos que podem ter hanseníase. Não é todos, não. Assim, já é o primeiro preconceito, tem que quebrar, né? Tem que quebrar ele. Não é para todos. Não é uma doença que atinge nervo e pele. Ela é transmitida através da respiração. Boca, nariz e ouvido. E a pessoa pega ela quando tem baixa imunização, e através de convivência prolongada de anos com a pessoa que está. Então não é um contato direto, assim. Não é o contato direto, não. Uma sequência, né? Enfim. Consequência. Eu acredito que eu peguei, porque eu trabalhei muitos anos construção civil, convivi em alojamentos, ali dormindo. Lugar confinado, fechado. 8 pessoas, 10 pessoas no mesmo quarto, no mesmo barracão, no mesmo alojamento. Eu acredito que foi ali que eu peguei. E há muitos anos? E de construção civil, há muitos anos. E foi muitos anos que eu trabalhei em construção civil, mesmo que eu viajava todos os dias, que era departamento de compras, almoxarifado, mas na hora que estava lá, que estava dormindo ali, eu posso até falar numas empresas que tinha umas que não colocava muita gente no mesmo alojamento, no mesmo quarto. Mas tinha outra lá que se coubesse 100, ela queria colocar 300. Sim. Então ali, convivendo ali, respirando, com certeza, foi ali que eu peguei a hanseníase, porque a família não... o CREDEST faz o acompanhamento, ninguém da família teve. As pessoas que convivem mais próximo, o CREDEST faz um acompanhamento de 7 anos, ninguém teve. Ainda bem, né? Qual que é a consequência, assim? Existe alguma dor nervosa nos nervos, além das que dor a gente nos vê, nervos, né? que a gente nem pensava o que era, dor insuportável. Tinha noite que dormia umas 2 horas, talvez. Começou nódulos nas orelhas, no corpo todo. Ia nos médicos dermatologistas, foram vários. Dermatologista até de nome e prenome. Não, senhor Eduardo, o senhor está com alergia com alguma coisa. Receitava tomar banho com Sarnilab e tomar Escabin, que é o medicamento para alergia, e o Sarnilab é o medicamento de sarna, que usa para animal, para tudo também. Mesmo? No período que estava usando ali, uns dias dava uma aliviada. Mas depois vinha nossos médicos lá falavam que não costa, que pinica
Mas eu falava que coçava mesmo, que tinha hora, molhava a toalha de banho para coçar as costas, que é onde tinha mais nódulos, ou então encostava na parede para coçar. Mesmo? Gosta Isso muito. porque na época não deveria ter tanto conhecimento sobre, né? Não tinha muito conhecimento. Isso é o quê? Uns 30 anos atrás? Não, isso aqui foi 2009. Ah, então Foi não que tem teve tanto o tempo, diagnóstico. Mas antes eu passei, que eu posso lembrar nomes de médicos, foi bem uns 20 dermatologistas. E demorou para descobrir. Demorou para descobrir. Olha. Aí os nódulos foram trocando de cor, foram fazendo bolhas, escorria a água, eu já não tinha mais sensibilidade, já perdi a sensibilidade. Perna esquerda, que foi o lado mais afetado, nariz já estava desabando, eu tenho uma perfuração antisséptica, que é a perfuração nasal. Sim. De um lado para o outro, um túnelzinho onde o bichinho morou anos sem pagar aluguel, sem nada, só estava desabando o nariz, porque é fina, e a orelha já estava, mas parecendo o corpo de brinco. Eu falei, mas não uso brinco, não uso nada. E com o tempo veio tratando. Com o tempo veio tratando, aí deu erisipela nas pernas, primeiro na perna direita. As médicas me falaram, os médicos me falaram, já era a hanseníase dando um sinal, seu Eduardo. Trataram da erisipela, cuidaram da erisipela, aí tudo bem, melhorou a erisipela, mas as pernas inchavam e deu erisipela na perna esquerda. E na perna esquerda abriu em lesão, abriu uma lesão grande, espaço assim de dias. E com odor, os médicos falam fétido, mas não é fétido não, é fedido mesmo. E com odor. Aí estava tratando a erisipela e tratando a lesão. Teve médicos, teve laboratório que eu fiz, isso aí eu preciso. Não foi aqui, que eu viajava muito, eu estava no Nordeste todo. Ultrassonografia das pernas, aí quando estava tudo negativo, não acusava nada mais. Teve um médico, que esse eu posso falar o nome, foi Dr. Ricardo, na cidade de Nazaré, na Bahia. Foi a primeira assistência que eu tive, ótima, boa, que internou, falou, o senhor não pode continuar assim. Me deixou 15 dias internado lá e eu falei, quando eu sair daqui eu quero ir para Uberlândia. Ele falou, tem mais alguma coisa, eu rasgo meu diploma se não tiver mais doença. Aí quando eu chego aqui, consulto com o Dr. Ricardo, não, senhor Eduardo, eles curaram a trombose do senhor, o senhor tinha trombose nas duas pernas. E na Uai Pampulha, não posso esquecer que é uma das minhas casas, antes de ir para o Credeste, na Uai Pampulha eu conheci a doutora Karine, que é uma dermatologista ótima, dermatologista do Credeste também, parceira nossa, que atendia na Uai Pampulha. Comecei a fazer o curativo da lesão lá na Uai Pampulha, eles cuidando muito bem, fiz uma consulta com a doutora Karine. A minha irmã falou, Eduardo, tem uma dermatologista ótima aqui na Uai Pampulha, é a doutora Karine, vou agendar para ela. Aí bastou ela olhar e falar, não, o senhor está tomando o remédio errado, o senhor está em mãos erradas, é hanseníase. Ela só olhou e falou, já pediu os exames e deu o diagnóstico positivo. Olha aí, que dificuldade para descobrir, né? Para descobrir, mas assim, foi muito rápido. A gente sabe que os médicos têm as suas justificativas e tal, não é a questão aqui, né? Mas, passando para o Dr. Rafael, a gente vê que tem também todo um aspecto psicológico atrás, né? Que não só a questão de sofrer pela doença em si, mas de sofrer por não ser entendido, de não descobrir. Isso tudo causa uma aflição na pessoa, né, doutor? Sim, o impacto psicológico, a gente até estava conversando antes de começar a nossa conversa aqui sobre isso. O impacto psicológico é muito grande ainda, parte pelo histórico da doença. A doença tem um histórico, um estigma muito pesado, né? Se a gente for relembrar, o tratamento eficiente no Brasil chegou por volta de a década de 80
Em 86 já não era mais permitido a internação compulsória, mas até 86 o paciente, como o seu Eduardo, que era diagnosticado, ele era obrigatoriamente internado num hospital. A gente tem um aqui próximo a Uberlândia, que foi o de Bambuí, e teve uma pupileira em Araguari. Pupileira era uma espécie de orfanato onde os filhos dos rancênicos, os pacientes com hanseníase, eram trazidos, né, se eles nasciam dentro desses hospitais, eles eram trazidos para essa espécie de orfanatos, chamava-se pupileiras. Então, o paciente era obrigado a ir para esse hospital. Ele era retirado da família, né? A equipe de saúde tinha poder de polícia quase nessa época, porque chegava na porta, batia na porta e vamos, sem opção de não ir. E era uma internação compulsória, o paciente não podia sair, ele perdia o vínculo familiar por completo. Existem famílias que mesmo depois que o tratamento foi descoberto e foi se permitido que eles voltassem ao convívio social, não tinham para onde voltar. Eles ficaram lá, nesses hospitais, nas estruturas hospitalares, embora hoje esses hospitais não existam mais. Eles existem em estrutura, mas não com funcionamento de até então. Então, nessa época, a ideia que se tinha da doença é que era uma doença que se perdia pedaços, que caía partes do corpo, né? Uma doença que tem um histórico bíblico, se nós formos pensar. Então, hoje, esse imaginário social em relação à doença ainda persiste. Então, geralmente isso causa um impacto muito grande, porque quando o paciente recebe o diagnóstico, uma das primeiras preocupações são essas: se ele vai perder os vínculos, se ele vai ter que se afastar, o que vai ser da vida dele, porque ele tem um trabalho, ele tem os filhos, se ele vai ter que se afastar dos filhos porque ele vai transmitir a doença. Inclusive, uma das primeiras preocupações, que é muito comum com os pacientes, é que o que vai acontecer? Eu vou ter que deixar de conviver com a minha família? Ou eu vou ter que ficar internado? Então, esse imaginário social que a doença ainda tem dificulta a procura, permeia não só o imaginário social dos pacientes, mas dos profissionais. O Eduardo colocou bem a questão da saga dele de diagnóstico. Esse é um dos desafios, porque nós percebemos lá no CREDEST, por ser um centro de referência nacional, uma dificuldade em relação ao diagnóstico na ponta são das unidades de saúde, dos médicos de ponta, que estão ali no primeiro contato com o paciente, que suspeitam de muitas outras doenças e desconsideram ou não consideram a hanseníase como uma hipótese. Então, não é raro, infelizmente, que no CREDEST a gente receba pacientes que inicialmente trataram de muitas doenças e que chegaram em hanseníase. E o pior é que muitas vezes eles preferiam ter essa outra doença, até mesmo câncer, do que a hanseníase, que é uma doença hoje tratável, que tem cura, que o manejo é muito seguro e o conhecimento técnico já é muito claro. Então, a questão psicológica hoje é um problema grave e hoje o preconceito é considerado pela Organização Mundial de Saúde como um dos desafios em relação à hanseníase. Já existe o tratamento, já existe uma gama de exames, o que falta talvez é acesso, o que o CREDEST tenta proporcionar, mas hoje a Organização Mundial de Saúde já não considera como um dos primeiros desafios o tratamento em si, do ponto de vista químico, medicamentoso, porque ele já foi desenvolvido, embora ele precise ser hoje melhorado, pelo que a gente vê, mas considera como o preconceito uma das principais necessidades ainda de se combater na hanseníase, uma das prioridades. E diante dessa dificuldade toda, surgiram pessoas que se sensibilizaram, né, até para acolher pessoas que vêm de fora, e surgiu a Casa das Bem-aventuranças, né, Josane? Como é que surgiu isso? Sim, assim? A Casa das Bem-aventuranças, ela nasce dessa vontade de algumas pessoas que trabalham no CREDEST por enxergarem tanto essa questão do preconceito como não ter um local para acolher essas pessoas que vêm para o tratamento da hanseníase, né? Que vem muita gente de fora, ou mesmo as pessoas que estão em tratamento aqui dentro de Uberlândia, que são de bairros distantes, elas vão para um atendimento no CREDEST multiprofissional. Então, às vezes elas ficam durante um período muito grande durante o dia de atendimento com médico, com fisioterapeuta, com psicólogo ou curativo, e elas não tinham onde ficar.
lógico, o CREDEST tem um espaço, né, para essas pessoas ficarem, mas aquela cadeira não acolhe. Né? E assim, essas pessoas não tinham onde se alimentar, então o que se observava? Que muitas ficavam sentadas na rua, procuravam um lugar para se alimentar, não tinham, ou procuravam, ou não tinham até condições financeiras disso. Então, desse olhar, né, de enxergar o outro, essas pessoas fundaram a Casa das Bem-aventuranças. E hoje, assim, o que a Casa das Bem-aventuranças faz? Ela acolhe esses pacientes que estão em tratamento no CREDEST, né, com alimentação, lugar para repouso, lugar para descanso, oficinas, rodas de conversa. E o mais importante, que é o atendimento social que eles têm agora. Hoje, o que a gente procura ver? O paciente, o usuário, não como um paciente de hanseníase, mas como um ser humano complexo, com outras demandas também, porque além dele estar com aquele diagnóstico de sofrimento, porque ele ainda está preocupado com preconceito, né? Ele tem medo de perder o emprego, ele tem medo da família dele rejeitar ele tem medo do colega, do vizinho ter uma rejeição. Ele ainda vem com outras histórias, ele vem com um histórico de vulnerabilidade social, de uso de droga dentro de casa, problemas financeiros, dificuldade de arrumar um emprego, dificuldades sociais, né? Então, Sim. assim, hoje a gente procura enxergar ele como um todo. Além de acolher ele como paciente de hanseníase, a gente acolhe ele de outras formas, né, com encaminhamentos, vendo ele como um todo, um ser humano na sua totalidade. A casa hoje funciona, ela funcionava ali na Aspirante Mega, na avenida, Isso. Era um local alugado, né? Hoje ainda é um local Hoje alugado. ainda é alugado, a gente tem um terreno ao lado, né, da casa, que a gente já tem o projeto de construção, tem o sonho, né, de começar essa construção, que é um projeto assim que foi realizado pensando nesse usuário. Então ele tem toda uma adaptação, né, já projetada para esse usuário. Então é um grande sonho aí que a gente está começando a... É um desafio. Um desafio, E depende de doações, é isso? Isso, a gente depende de doações. Hoje a Casa das Bem-aventuranças ela tem uma pequena subvenção da prefeitura, que na verdade cobre o gasto com os funcionários e com alguma parte da alimentação que a gente fornece. Mas em outras questões a gente tem que correr atrás de doação mesmo, da sociedade civil, de parcerias, de empresas. A gente tem que estar sempre buscando, atrás, não buscando. Para, né? Eu vejo esse trabalho, diante de tudo que a gente está ouvindo aqui, quer dizer, uma coisa depende da outra, porque o lado psicológico da pessoa, quanto pior ele estiver abalado, mais difícil fica para o tratamento, não é isso? Sim. E o apoio que essa casa... Eu sou o tipo do vereador, da pessoa que eu ando muito na cidade. E quando eu tomei conhecimento, que fui convidado para fazer uma visita, isso eu trago muito comigo o lado humano da coisa, né? Porque eu acredito que esse desenvolvimento, esse avanço todo da medicina ainda é muito pouco para poder o caso não se agravar. Quer dizer, olhando para o passado, ele avançou muito. Mas precisa avançar mais, né? Eu acredito que os municípios, por exemplo, não têm assim uma forma de descobrir tão fácil. Ou tem, já existe em cada unidade de saúde, nos municípios, já existe um avanço relacionado a isso ou não? Ou tem chegado casos já com estado avançado? Sim. E por quê? Será que é porque as pessoas têm aquele receio? Porque quais são os primeiros sintomas, por exemplo? É interessante a sua colocação, vereador, pelo seguinte, em relação primeiro aos sintomas, o senhor Eduardo já esclareceu alguns, é uma doença infecciosa causada por uma bactéria chamada bacilo de Hansen. Essa bactéria, ela entra no nosso corpo pela via aérea superior, né, principalmente nariz e boca, e o senhor Eduardo também colocou bem que 10% da população mundial
que desenvolve, 90% da população mundial tem uma resistência natural contra a bactéria. Mesmo que entre em contato com ela, não desenvolve a doença. E 10% da população mundial vai entrar em contato com a bactéria e vai desenvolver a doença. E como é que ela se desenvolve? O que é mais clássico, que a gente acaba assim, vendo em qualquer cartaz de posto de saúde, é mancha. A hanseníase hoje também se manifesta como mancha. A gente fala também porque por muito tempo foi o sintoma mais divulgado. Então, mancha é um dos sintomas. Mas as manchas brancas? Isso, são manchas brancas, vermelhas ou castanhas. Essa mancha, além de ser uma mancha, ela tem que ser seca. O lugar onde ela nasce, a gente perde a capacidade de suar. Então, fica um aspecto bem ressecado. A sensibilidade diminui. Então, o que eu sinto onde a mancha aparece é diferente do que eu sinto em outra região do corpo. Geralmente é menor, uma sensibilidade menor, mas em alguns casos pode ter uma acentuação da sensibilidade, embora o mais comum seja a diminuição. E onde tem pelo, se essa mancha nasce no lugar do corpo onde tem pelo, o pelo cai. Então, fica uma região sem pelo. Nos homens isso é mais fácil de perceber, né? Só que existe um outro tipo de hanseníase, que é uma hanseníase que não dá mancha, que só dá caroço. Esses caroços podem aparecer em qualquer região do corpo, é muito comum na região da orelha ou em qualquer outro lugar. Esses caroços são doloridos, não se deve estourá-los, eles são duros, se aperta e eles não desaparecem com facilidade. E ainda existe um outro tipo de hanseníase, que é uma hanseníase chamada hanseníase neural, né? Que é quando ela afeta nervos específicos do corpo. Por exemplo, o nervo que passa no cotovelo, o nervo que acomete o movimento das mãos, a sensibilidade das mãos e dos pés. Então, o paciente não tem mancha nem caroço, mas ele começa a ter, por exemplo, uma perda de força na mão. Então, ele vai pegar um prato de comida e deixa cair. O copo no bebedouro deixa cair. Ele pode ter também uma perda de sensibilidade, começa a perder o chinelo. Então, não sente mais o pé. O pé tem um movimento normal, mas ele vai caminhar e não sente que o chinelo está no dedo, se machuca e não vê, não sente dor no lugar que machucou. Então, esse também é um sintoma. Outro sintoma também é a atrofia. Às vezes, os dedos vão se atrofiando, né? Vão se encolhendo, a gente fala mão em garra. Isso também pode acontecer com os pés. E os pacientes não acham uma causa, suspeita de muitas coisas. Quanto à questão das cidades, hoje um dos maiores desafios é a formação acadêmica. Muitos profissionais têm pouca informação ou nenhuma informação ou informação antiga, né? Então, ainda sintonizados na hanseníase de antigamente, que até chamava lepra, né? Antigamente, hanseníase tinha esse nome. Então, as cidades menores, o Ministério da Saúde preconiza exames simples, que são até certo ponto eficazes, que é o exame dermatoneurológico, é uma avaliação da pele, do corpo todo em busca de regiões com perda de sensibilidade e de nervos que já possam estar acometidos, e um exame chamado baciloscopia, que é feito em toda unidade de saúde, ou pelo menos se deveria fazer. O CREDEST, por ser um centro de referência, ele tem outros exames muito mais profundos, alguns deles importados, que a gente consegue trazer e dar um diagnóstico muito precoce. Agora, a pessoa, por exemplo, ela se sentindo acometida de algum desses sintomas, manchas, quer dizer, não é aconselhável. Aliás, em hipótese alguma, ela ficar se automedicando, ela tem que procurar, no caso, um dermatologista. Às vezes acho que é uma alergia, como até mesmo o Eduardo disse, né? Acho que é uma alergia, vou tomar um antialérgico e vai ser automedicando. Usar uma pomada, né? Então, isso mascara alguns sintomas. Por exemplo, às vezes o paciente passa uma pomadinha e aquela mancha, às vezes, o aspecto muda, o paciente acha que melhorou. Não é o ideal. O ideal é que ele procure a unidade de saúde ou o médico de confiança e que ele também fale sobre isso, porque, como eu disse, muitos profissionais não lembram da hanseníase. E não são especializados também, Isso, né? Então que ele mesmo fale sobre isso com o médico. E é o seguinte, a hanseníase é uma doença que só pode ser tratada pelo setor público. Então, mesmo que o paciente tenha um convênio ou pague uma consulta particular, à medida que a doença foi descoberta, ele precisa de ser remetido a uma unidade de saúde para tratar. Não pode ser tratado, o Estado brasileiro fixa como responsabilidade dele todo o acompanhamento. Inclusive, no dia que eu fiz a visita lá, a gente estava conversando sobre alimentação, né? Uhum. E o senhor falou um assunto aqui, e eu perguntei por que a alimentação não seria feita no local.
E ela falou justamente a questão da sensibilidade, né? Eles não podem mexer com fogo, nada, porque às vezes queima e não sente. Queima não sabe que queimou, né? Não tem sensibilidade. Às vezes machuca o pé, quebra, vamos supor, e não sente também? Ou é só questão da pele? À medida que a doença avança, o acometimento do nervo vai ficando mais profundo. Então, o paciente às vezes tem uma condição chamada pé caído, que é quando o paciente não consegue levantar mais o pé para dar a passada, o pé dobra para trás, o paciente cai. Mas nos primeiros sintomas, o paciente tem, por exemplo, machucados que não percebe, machucou e não viu depois que saiu sangue, ouviu que alguém falou que o chinelo ficou para trás. Olha, seu chinelo ficou atrás, você não está vendo que você está caminhando sem? Porque no início, o movimento da caminhada até certo ponto continua o mesmo. Com o avanço, à medida que o nervo vai entrando em sofrimento, aí sim a marcha acaba ficando alterada, porque o nervo vai sendo tão acometido que ele não consegue mais continuar exercendo a função motora dele. Mas num primeiro momento, machucados, perda de sensibilidade, são as principais características. Agora uma outra coisa, em relação a esse contato, bom que fica claro, né? Senão daqui a pouco as pessoas... Senão daqui a pouco o senhor também já estaria. Porque você tem contato direto. Adoecido. Não é assim, teve contato, já foi falado para o senhor Eduardo, a primeira vez e... Não. Primeiro, há de se ter essa predisposição, que só 10% da população mundial tem, mas como é uma doença que causa um impacto social na vida da pessoa em termos de qualidade de vida muito grande, um número de sequelas muito grande, 10% é muito, né? Então, com relação à questão da transmissão, é preciso uma convivência prolongada. Então, não é hoje a gente convivendo aqui no estúdio, juntos, que se alguém tiver, sai doente. Não. A convivência prolongada é, inclusive, de meses, convivendo quase que diariamente com a pessoa adoecida. E, além disso, eu ter essa fragilidade, né, e que me deixa, assim, vulnerável à contaminação pela bactéria. Existe como descobrir essa vulnerabilidade ou não tem? Assim, por exemplo, imagine que eu queira participar como voluntário lá na Casa das Bem-aventuranças. Aí tem uma análise para saber se eu sou suscetível a isso ou não? Ou vai descobrir depois? Não é feito hoje, pelo menos no CREDEST, nenhum tipo de análise prévia para saber quem é ou não vulnerável à doença. O que existe é, por exemplo, no CREDEST, uma avaliação dos funcionários com uma assim, de período em período, periodicamente, para avaliar mas todos estamos conscientes do que pode acontecer. Então, não existe nada assim. O que existe é o seguinte: quando alguém por exemplo, eu adoeci, e aí serão convidados ao CREDEST os meus familiares próximos que convivem comigo e mais alguém que já tenha convivido nos últimos 5, 10 anos, e essas pessoas farão então um exame de sangue, entre outros, para avaliar se tiveram contato com a bactéria e se podem vir a adoecer. Junto com esse exame colocado que o paciente deve tomar um reforço da BCG, que é aquela marquinha que nós temos no braço. Então, o paciente toma um reforço da BCG, embora a BCG seja uma vacina para a tuberculose. A gente descobriu, através das pesquisas, que quem tem 2 doses de BCG tem uma tendência a desenvolver formas brandas da hanseníase, formas mais simples de se resolver, mais tranquilas. Mas não existe hoje uma profilaxia. A profilaxia, acho que principal é a que nós estamos fazendo aqui hoje, que é essa informação, né? Mas não existe nenhum exame para se fazer um screening, um rastreamento nesse sentido, né? Seu Eduardo, o senhor está quietinho aí, só ouvindo? Em questão de trabalho, assim, teve algum problema de não conseguir, por causa disso, a pessoa ter um certo preconceito, de não oferecer um posto em algum lugar de trabalho ou não? De ter que falar assim, vou ter que ficar desempregado por conta disso, né? Porque ninguém contrata, porque eu não vou pôr uma pessoa que tem essas características físicas aí perto de outras. Tem. Já teve esse tipo de tem situação? Muito, é o que mais está tendo ainda. Aí é onde eu falo que é mais fácil tratar e curar a doença do que o preconceito, né? E a discriminação. Às vezes a pessoa trabalha numa empresa jovem, mas... Não tem idade, não, né? Não tem idade. A partir do momento que ele é suspeito de estar com hanseníase, ele vai no CREDEST ou vai em uma UBS para fazer o exame. Aquele trabalho, se ele comenta com a pessoa, com RH, com o colega de trabalho, que foi lá para fazer o exame suspeito de hanseníase, no momento ele já fica
Os amigos já começam a afastar. Já fica com o pé atrás. Já fica com o pé atrás e a demissão vem. Que vem coisa. Muito rápida. E aí... Agora, existe, antes da senhora falar, diante disso que o senhor está falando, existe algum trabalho de vocês fazer palestra nas empresas? Se existe, por exemplo, algum meio de precauções para evitar a pessoa... Como é que é feito esse trabalho? Então, existe. O CREDEST, junto com a CBA e o MOHAN, realiza atividades em conjunto com as empresas, mas a realidade é dura. A gente tem notícias, nós estávamos também, por incrível que pareça, falando sobre isso antes de entrar aqui no estúdio, justamente do número de casos de pessoas que estão sendo demitidas quando informam o empregador sobre a doença. Porque o tratamento ele vai durar de 6 meses a 2 anos, né? E aí o paciente precisa sair mensalmente para tomar o medicamento na unidade, ele precisa de passar por uma série de exames, o começo do tratamento envolve uma série de avaliações. Então, o empregador às vezes questiona e quando descobre do que se trata, demite. Nós temos casos sérios e assim, o número está sendo maior que o que nós gostaríamos que fosse de demissões por conta do diagnóstico da hanseníase. E isso pode ser, assim, o próprio paciente ou familiar. Às vezes o marido descobre, a esposa é demitida, quando ela fala que ela precisa de acompanhar, que ela precisa de ir lá na unidade fazer o exame para saber se ela também tem, né? Então, anda sendo algo muito assim, difícil para a gente, difícil para o próprio paciente. A gente realiza com as empresas, quando a gente detecta isso, atividades em conjunto, as 3 instituições, no sentido de buscar o empregador. Se esse funcionário tem alguma sequela que dificulta o exercício de uma função, a gente faz todo um trabalho para tentar uma realocação dele numa outra função, mas existe. Nós chegamos num extremo que não existe nenhuma lei que impede essa demissão, mas quando o paciente, acho que é uma informação importante de se dizer, quando ele consegue provar que a demissão foi causada por uma doença estigmatizante, entre elas a hanseníase, AIDS, se ele conseguir provar, ele tem direito de ter o seu posto de trabalho reposto, né, devolvido, e receber todo o salário atrasado que ele deveria ter recebido durante o tempo que ele foi demitido. O difícil é provar. Né? Mas existe hoje, mas não existe isso. Não existe uma lei. A informação que nós temos do Ministério do Trabalho é que o paciente, quando ele consegue provar, existe uma súmula que é um consenso dos juízes, há um consenso dos juízes de darem esse tipo de decisão. Mas não existe uma lei que impeça, por exemplo, o paciente de ser demitido por conta da hanseníase ou de se aposentar. Até porque o patrão não vai falar, você está demitido. Inventa uma história, sendo que estamos aqui em contenção de despesa. Inventa uma história bonita, né? E não fala a verdade. Não é bonita, é uma história. Não, ele inventa a história dele bonita, a empresa está passando por uma dificuldade, mas a dificuldade está dentro dele por causa do problema que foi detectado. Está no preconceito dele, né? Claro. Nos colégios também. Na escola? Na escola, quando a criança vai fazer o exame. Já comentou com o coleguinha que foi fazer o exame, foi no CREDEST, já começa também o bullying. Já começa o bullying, já começa a rejeição, o colégio não querer aceitar ele. Tem essa também. Aí vai nossas amigas psicólogas, assistentes social, médicos, para convidar aquela escola para uma palestra, ou então vai no colégio, na escola, fazer a palestra. Quer dizer, o trabalho do CREDEST da senhora é um trabalho duro, né? Estamos procurando apoio nas universidades também, as universidades têm abrido as portas para nós, porque quando se o médico passa por uma palestra, uma capacitação, um treinamento de hanseníase, nos primeiros períodos dele, nos primeiros anos, poucas horas, quando ele chegou lá, ele formou, fez residência, ele já esqueceu também a parte da hanseníase. Então, o que nós pedimos? Que tenha um olhar diferenciado, que suspeita de hanseníase, de alguma coisa, que comenta com os outros médicos, com os outros parceiros, com enfermeiros, que eles têm, às vezes, 3 pessoas conversando já chegam a uma conclusão diferente. Aí é um preconceito. A gente sabe que, né, por enquanto, a casa das... CAB, né? A CAV. CBA. Desculpa. Casa das Bem-aventuranças.
CBA, para facilitar, né? CBA. Enquanto não tem a unidade própria, já teve caso assim de gente não alugar a casa de preconceito com isso? Sim. Aconteceu lá quando foi fundar a sede lá no Jaraguá, né? Houve uma grande dificuldade de alugar a casa lá, porque as pessoas falavam, nossa, mas se eu alugar para você, quando você sair, nós vamos ter que pôr fogo, porque ninguém mais vai querer alugar. Vou ter que tocar fogo no meu imóvel. No imóvel. Estava com a placa de aluga, né? assim. Não. E assim, agora que a gente mudou, a gente não teve dificuldade para alugar a casa, mas a gente teve dificuldade com as pessoas que estão, com a comunidade que está em torno, da gente ouvir falar, nossa, chegaram aquelas pessoas que caem pedaços. Nossa, que ridículo. Para o nosso bairro. E assim, muitas vezes doações que a gente recebe, as pessoas jogam para dentro da garagem, mas elas não entram na casa. Nossa. Elas até trazem doação, mas elas não entram na casa. Sim, existe um preconceito muito grande mesmo. Em relação ao trabalho que o Rafael estava comentando, o Isaac, essa semana mesmo eu estive com 3 casos que chegaram dentro da casa de medo de demissão, porque assim, o patrão já está questionando, eles ainda não contaram para o patrão ainda o porquê que eles têm que faltar do serviço, ou porquê que aquele acompanhante tem que faltar do serviço, e eles não contaram ainda para o patrão, e assim, existe uma angústia muito grande de contar ou não e como que vai ser se contar. Então, eles, até esse tipo de acolhimento, de eles estarem assim, pedindo colo mesmo, o que eu faço na situação que eu estou. Porque assim, a gente passa por uma situação difícil, né? Hoje o desemprego é muito grande, e a pessoa ter aquele emprego, já ter dificuldade e ainda perder ele, assim, está aumentando muito a demanda na casa em relação a isso. Essa semana foram 3 casos só. Agora, quando começa o tratamento, os riscos diminuem? Sim. Digamos assim? Sim. É uma pergunta interessante também. O tratamento, a gente já pode colocar claro para o pessoal essa questão. O tratamento da hanseníase, a partir do momento que a pessoa começa, depois de 72 horas que ela toma os primeiros antibióticos, ele não transmite mais. E de fato, existem tipos transmissíveis e tipos não transmissíveis. Então, não é só hanseníase. Existem algumas formas que a pessoa adquire e que não transmite, e existem os tipos clássicos transmissíveis. Então, a gente tem que fazer essa diferenciação. Não é falar que está com hanseníase que já está transmitindo, né? Existem os tipos que sim e os tipos que não. E se for um tipo transmissível, depois de 72 horas que a pessoa toma os primeiros antibióticos, ela não transmite. Mas o tratamento vai durar de 6 meses a 2 anos. Essa determinação é feita com a bateria de exames, com os aspectos clínicos do paciente, e às vezes por um manejo de questões pessoais, ele pode se estender por 2 anos. É só um pensamento que me veio aqui agora. Você falou que eu estava caladinho, agora eu estou falante. Fica à vontade, Isaac. Por exemplo, não seria uma ideia, digamos, antes, em vez do funcionário falar para o patrão, vocês, no caso, irem antes e tentar esclarecer, esclarecer, não seria uma forma, talvez, de impedir, porque uma coisa seria o funcionário chegar e falar, outra coisa você chegar, olha, nós viemos aqui por conta disso, tranquilizar, porque eu imagino a cabeça do patrão também, como que não deve ficar, né? Sem o esclarecimento, sem ter o conhecimento dos fatos. Então, a primeira coisa que vem na cabeça dele, não, eu tenho que mandar ele embora, senão vai contaminar os outros. Isso é uma ideia, não seria? Tipo de campanha. Vocês já pensaram nisso? Conscientização de empregadores, vamos dizer assim. A gente já participou, acho que a CBA também, o Mohan, das CIPADs. A gente se propõe a participar. Sempre que as empresas solicitam, a gente também oferece esse trabalho. A gente procura, num primeiro momento, não passar na frente do paciente em relação a estar na empresa. Porque existem também aquelas que entendem. Felizmente, ainda a gente vê muitas empresas compreendendo a situação e tendo uma visão melhor sobre a doença, mas a gente ainda vê muitos problemas, como a Josi falou, de empregadores que questionam.
O que a gente tem feito é o seguinte: quando a gente percebe qualquer movimento da empresa nesse sentido, a gente é informado de alguma forma, nós entramos em contato, a gente convida o patrão ou o empregador para a unidade, para o CREDEST, a gente comparece, a gente já foi em fazenda, aonde pede a gente vai. Disposição a equipe tem, a gente se reveza para conseguir. Então, nesse sentido, sim. O que a gente já fez de prevenção, nesse sentido da empresa, foi participar das CIPATs. Um trabalho preventivo com o paciente que foi diagnosticado, nós não pensamos ainda em desenvolver, até porque seria que ser feito de uma forma muito, assim, delicada. Mas sempre que a gente percebe, junto com o paciente, qualquer movimento no sentido do empregador, a gente se propõe junto a comparecer, a acompanhar junto, a estar na empresa. Já houve algum caso de vocês fazerem o contato e a empresa se recusar a receber vocês? Não, nós sempre fomos muito bem recebidos. Sempre que ou quando a gente faz o contato por pedido ou solicitação do paciente, ou quando a própria empresa faz, ou quando a gente vê a necessidade e entra por si só em contato, a gente sempre é muito bem recebido. Nesse sentido, nós nunca tivemos nenhuma dificuldade. Eu vejo, Fernando, então esse momento aqui nosso aqui, os meios de comunicação, na verdade, acho que seria o veículo mais viável, né? Porque quantas milhares e milhares de pessoas estão nos assistindo agora? E tendo uma orientação, talvez elas, no início do programa, elas não teriam ideia do que iria ocorrer, mas estão atentas, isso é importante. E aí que eu digo que os meios de comunicação têm que se interessar. E o que é a orientação da gente para o paciente? No caso, assim, enquanto caso das bem-aventuranças assistente social, né? Procura o seu patrão, dialoga. E assim, eles já têm ido, na hora de procurar o patrão, eu já falo, ó, aqui estão os telefones da casa, leva os telefones da casa, leva o telefone do CREDEST, informa para ele, olha, tanto a Casa das Bem-aventuranças quanto o CREDEST estão dispostos a vir aqui, a estar conversando com o senhor, explicando o que é a doença, explicando a minha situação mesmo, assim, se a pessoa permitir, né, porque isso é uma escolha também do usuário, né, abrir ou não, mas assim, eles já saem, os que saíram essa semana lá da Casa das Bem-aventuranças já saíram com essa orientação e com todos os telefones, todas as possibilidades para esse patrão estar procurando a gente para esclarecer sobre isso. Tem uma pergunta que eu quero fazer que talvez é um pouco polêmica, mas antes de encerrar nosso tempo aqui, é importante. Como o governo não permite que as pessoas façam tratamento particular, tem que ser pelo SUS, né? É satisfatório o atendimento? Eles oferecem um atendimento satisfatório, um apoio satisfatório? Ou, assim, por exemplo, proíbe, mas também não dá condição. Não dá condição. Então, do ponto de vista... Talvez os pacientes, o Eduardo, como paciente, possa dizer quanto satisfatório é na visão do paciente. Sim. O que a gente vê da questão técnica é que há desafios, sem dúvida. A informação, a formação, como eu já disse, nós estamos com problemas em relação à questão medicamentosa, porque há medicamentos que hoje... a demanda não está sendo suprida e a gente acaba tendo que conversar com o paciente para ver como que a gente vai conseguir, se ele vai comprar, se ele não vai, embora o tratamento padrão não seja vendido, ele é distribuído pela Organização Mundial de Saúde para o mundo inteiro, inclusive para o Brasil, mas quando o paciente entra num tratamento que foge ao padronizado, ao padrão, a gente chama de tratamento alternativo, a gente faz uso de antibióticos que hoje, diante da situação que nós estamos enfrentando, a gente tem que perguntar para o paciente se ele não pode adquirir, porque nós não temos como suprir a demanda. Então, assim, do ponto de vista de acesso, nós temos no Brasil 6 CREDESTs, Uberlândia tem um CREDEST que foi construído por um esforço conjunto da coordenação de pacientes, de um contexto também político, talvez, com um certo auxílio, mas então hoje há muitos desafios em relação aos exames, os exames que nós conseguimos fazer para diagnosticar a doença com uma precocidade maior nos contatos dos adoecidos, nós temos uma dificuldade para adquirir, porque são caros, então há ainda muitos desafios. Satisfatório do ponto de vista de cura? Sim,
mas que os serviços enfrentam de maneira geral um desafio muito grande em relação à questão financeira, à manutenção da rotina, isso também é um fato. Isso, Eduardo, em relação aí do ponto de vista do usuário, vamos dizer assim. O único plano de saúde que trata e cura hanseníase é o SUS. O paciente pode ter planos particulares, ele vai para a justiça, só que o plano não cobre. Ele volta para o SUS. Então, o único plano que trata e cura é o SUS. Medicamento é distribuído através da Organização Mundial da Saúde, porque eles não têm interesse em ter hanseníase lá no país deles. Não querem. O Brasil está no estatístico, está em segundo lugar em hanseníase, mas eu acredito que seja o primeiro, porque quando nós tratamos a hanseníase, no meu caso, pelo diagnóstico tardio, foram 24 doses a primeira vez, de julho de 2009 a julho de 2011. Depois, em 2017, eu fiz os exames pós-alta, eu tive um exame só, que deu uma alteraçãozinha pouca, que é o ELISA, mais 24 doses. Completei esse mês agora. Mais 2 anos, né? Mais 2 anos de tratamento como recidiva. E tem um medicamento que o governo federal insiste em tratar e curar a hanseníase com ele. Diz que é para ser tratado e curado em 6 meses, que é o Dapsona. O meu organismo teve rejeição do meu organismo, que é um comprimidinho branquinho, miudinho. Eu só melhorei com tratamento com afloxacino. É o medicamento que ele está querendo liberar só para tuberculose. Para conseguir, para a hanseníase, está tendo que judicializar. Então eles não veem como uma forma isolada, eles veem generalizada sobre a coisa. Esse remédio, pronto, acabou. Esse é para tratar esse. Isso, ainda existe um desafio maior, que há um movimento forte dentro do Ministério da Saúde para uma mudança no tratamento. Como eu disse, existem tratamentos que vão durar de 6 meses a 2 anos. O Ministério da Saúde, depois de ter tomado contato com alguns estudos, cuja metodologia é muito questionada, inclusive pela Associação Brasileira de Hansenologia, decidiu mudar o esquema de tratamento. De que forma? A ideia do Ministério é propor um tratamento único de 6 meses para todos os pacientes, mesmo para aqueles que hoje têm indicação de se tratarem, por exemplo, por 1 ou 2 anos. Isso chama MDTU. Então, hoje é um desafio porque todos os passos que o Ministério precisava dar nesse sentido já foram tomados. Alguns deles, na verdade, os passos finais, de uma maneira muito obscura, com pouca participação técnica, com pouca participação da comunidade envolvida com a hanseníase. Então, há hoje um movimento do Ministério nesse sentido, de diminuir o tempo de tratamento dos pacientes, mesmo os que precisariam de um tratamento maior. E assim, lembrando que é um medicamento que é fornecido por uma instituição mundial, que é a Organização Mundial de Saúde. Isso não aconteceu ainda, e não aconteceu por um esforço da comunidade técnica, das instituições de apoio, do MOHAN, a CBA também aqui em Uberlândia, sempre junto com a gente participando, mas em termos de passos, assim, legais, todos já foram tomados. Existe um questionamento. Num momento como esse, eu tenho que ser pesado no meu falar. Quer dizer, eu acho que isso só ia dar certo se eles tivessem, a medicina tivesse descobrido uma única forma. Mas eles supõem, por exemplo, você acabou de falar que tem um remédio que você não pode tomar. Não, só libera para tuberculose. E aí me desculpe se tem alguém aí mais graúdo, digamos assim, isso é uma verdadeira eutanásia. Quer dizer, se eu não tenho medicamento, se eu tomo que vai fazer mal, quer dizer, isso é vergonhoso, se chega a ser vergonhoso. Entre tantas outras coisas por aí. Né? Exatamente, isso chega a ser vergonhoso. Só esse o problema. A segunda vez que eu tomei o Dapsona, deu uma anemia e a médica falou, não, seu Eduardo, ainda é bom que nós temos que parar agora. É o afloxacino. Não encontra para vender. Até porque nem todo organismo se adapta de uma maneira, né? E a gente não encontra para comprar, não. A gente fala num tamanho retrocesso, né? Que assim, que tudo que a gente já conquistou até aqui, em questão do tratamento da doença,
de repente vai haver um retrocesso muito grande aí em relação ao tratamento, aumento dos casos, que é bem complicado. Entra, mais uma vez, os meios de comunicação, tem que acordar, falar, porque existem pessoas aí recebendo benefícios, a gente não vai citar nomes aqui, mas recebendo benefícios que nunca fizeram nada pelo país. Nunca. E essas pessoas, a pessoa que tem o problema não pediu, mas que sempre produziu, trabalhou. Então vamos pôr a barbinha de mão na consciência. Olhar mais. Agora, antes de. Acho que está próximo. Já estamos para o final. A dona Josane, ela falou de um assunto que eu acho que seria interessante de voltar a falar. Eles precisam construir a sede. Eu estive lá. Existe algum contato? Porque os empresários, tem pessoas agora nos assistindo que tem dinheiro e que não sabe o que fazer do dinheiro que possui. Mas que tem um lado humano, que não pode também colocar o seu dinheiro na mão de qualquer um. Mas eu acho que na construção de uma casa, porque eu tive lá e realmente o espaço é pequeno. Cabe quantas pessoas lá comporta assim? Olha, o maior número de pessoas que vai num dia que a gente já teve são 35. Mas assim, por exemplo, para mim acolher, tem alguns usuários que vêm para dormir. Hoje nós temos só 4 leitos. Então, para dormir, seriam 2 homens e 2 mulheres, que a gente tem o quarto feminino e masculino. Quer dizer, com certeza tem pessoas que precisariam dormir, por não ter o espaço, tem que... Então, cabe a construção da sede, né? As pessoas que vêm de fora, principalmente, elas saem de madrugada da cidade delas. Acordam 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, então elas chegam muito cansadas aqui em Uberlândia. Então, às vezes elas passam por uma consulta, precisam de um espaço para descansar. E assim, hoje o que a gente tem é isso que a gente pode dar. Tem algum telefone? Vamos lá, o terreno existe. Existe. Já tem o terreno, então temos a questão é só construir a casa. Temos o terreno, temos o projeto pronto, já existe o projeto. Então, já tem o projeto. Já tem o projeto. Já está mais fácil. Já está mais fácil. Semana que vem nós vamos estar dando entrada no projeto na prefeitura, né, para tirar o habite, para a gente tentar já começar a agilizar essa questão. Então vamos lá, empresário ou milionário, quem for, se ganhou na Mega Sena, a gente não sabe, que está nos assistindo agora, quer contribuir, quer ajudar, quer fazer, o que ele faz para entrar em contato com vocês? Ele vai ligar na Casa das Bem-aventuranças, né? Vai falar diretamente comigo, o telefone é 3084-0407 e assim, quando não estou eu lá, tem a outra, existe a Vanúzia. Site, eu tenho um e-mail que é casadasbemaventuranças@outlook.com.br. Bom, então o endereço é Rua Capricórnio 95, no bairro Jardim Brasília. A gente está bem em frente ao Credeste. Seria interessante pode colocar procurar aí. O Credeste também. Coloca esse telefone, esse site aí no finalzinho e também a pessoa ir lá visitar. Importante conhecer o nosso trabalho. Conhecer. 84, porque às vezes ela falou aqui, o cara, não, deixa eu pegar a caneta, aí deu tempo. Agora pode anotar aí. 3084-0407. E tá aqui no GC, na tela, para você. Então, põe a mão na consciência, abra o coração, né? Como o Isaac disse, tem dinheiro, não sabe onde colocar, tá aí uma oportunidade de garantir o seu pedacinho no céu, né? Vamos dizer assim, né? Com certeza. E só para fechar, vacina não existe? Não existe vacina. O que existe o que se faz no paciente que é contato de um adoecido, ele é feita uma avaliação dele no Credeste, essa avaliação é realizada uma vez por ano durante 7 anos. E a gente, quando o paciente chega, além dos exames que são feitos, o paciente recebe uma dose adicional de BCG, um reforço da BCG, que não é vacina para hanseníase, é de tuberculose, mas nós sabemos que aqueles que tomaram a dose, tomam a segunda dose, têm uma chance menor de desenvolver formas graves da doença. Bom, infelizmente o tempo é pouco, a gente tem 1 hora de programa, acho que a gente ultrapassou um pouquinho, não tem problema. Eu queria uma consideração final de cada convidado. E dizer que você que chegou agora nesse programa, a gente está falando sobre hanseníase, avanços, desafios. Infelizmente, alguns
desavanços, vamos dizer assim, né? Infelizmente, se quiser assistir esse programa desde o começo, procure no portal da Câmara, tem ele lá no link do Câmara Debate e nas reprises. E a gente agradece aqui conosco hoje a Josane Aloise Hecker Samuel, que é coordenadora e assistente social, e mais um monte de coisa lá na Casa das Bem-aventuranças. A gente espera que com o tempo a gente consiga também estar colocando mais funcionários, mais gente para trabalhar, né? E gente voluntária também, né? Que está de braços abertos lá, de coração aberto para receber voluntários. Muitos né? voluntários e assim, quem tiver interesse também pode estar procurando a gente. Tá. E a casa está sempre de braços abertos. Josane, o seu recado aí, rapidinho, final. Queria muito agradecer a sua presença, tá? Eu gostaria de agradecer a oportunidade, agradecer o Isaac por ter tido a nossa conversa lá na casa, ter ido conhecer o nosso espaço, ter articulado, né, para a gente poder estar aqui nesse momento agora. E assim, convidar a todos que venham conhecer o nosso projeto, venham conhecer a nossa casa, entender um pouquinho mais o que é que o paciente de hanseníase passa perante, né, a sociedade, ao preconceito, e tentar desmistificar um pouquinho isso aí e saber que assim, a gente tem condição de ser cada vez mais humano e amar o próximo de qualquer forma, né? Bom, então muito obrigado, Josane. Seu Eduardo Araújo Souza, que é usuário do CREDEST, fundador do MOHAN, que é o Movimento de Reintegração das Pessoas Atingidas pela Hanseníase. Seu Eduardo, o exemplo do senhor aqui, acredito que abriu o coração aí de muita gente, e a disponibilidade de vir aqui mostra a grandiosidade do coração do senhor. Então, muito obrigado pela presença, tá, senhor Eduardo? Eu que agradeço ao meu amigo vereador Pastor Isaac, todos os vereadores, todos da TV Câmara, TV Universitária, pela oportunidade, e nós estamos de braços abertos para acolher algum usuário, alguns que têm qualquer dúvida que nos procura na Casa das Bem-aventuranças, no CREDEST, e continua aí nos Conselhos de Saúde participando, cobrando o Ministério da Saúde tratamento digno, que nós somos humanos e somos merecedores. Merecedores, sim, com certeza. Tem tratamento, tem cura, não precisa separar, que ainda tem muito caso de separação de família e tudo. Não precisa separar nem os pratos, nem os talheres. Que não é transmitido assim. E nem perder emprego por conta disso. E nem perder emprego. E nem o INSS está cortando muito benefício. Essa é difícil, né? Ser humano. E até uma próxima oportunidade. Muito obrigado. Certeza. Vamos sim. Vamos discutir com certeza, mais vezes temos aqui, várias. Conscientizar sempre portas abertas aqui. Bom, Obrigado. doutor Rafael Zardini Andrade, psicólogo do CREDEST, que é o Centro de Referência Nacional em Hanseníase e Dermatologia Sanitária. Apesar de ser psicólogo, tem um vasto conhecimento da questão patológica e trouxe aqui, esclareceu muito bem até questões que o médico deveria estar aqui para esclarecer. A gente agradece, então, duplamente a sua presença aqui. Imagina. Representou muito bem essa outra parte. E muito obrigado, doutor. A gente espera contar com o senhor aqui em outras oportunidades. Nós... detalhe que eu não falei, desculpa. Tá, fica à tranquilo. vontade. É ainda o maior índice de suicídio no país é pessoas acometidas pela hanseníase. Então, ó, tem cura, tá? Tem cura. Não precisa se matar. Não. Não precisa se matar. Rafael, muito obrigado pela presença. A gente aqui agradece, em nome do CREDEST, agradeço a TV Câmara, o vereador, pela oportunidade do debate, da discussão. E eu queria dizer para você que está em casa vendo, se você tem ou conhece alguém que tem hanseníase, se você tem, você não está sozinho, né? Nós estamos à disposição, então se tranquilize, procure o serviço. Se você conhece alguém que tem, acolha, porque é o diferencial, como eu disse, acolha essa pessoa porque ela vai precisar da sua ajuda e todos nós precisamos, na verdade, da ajuda de todos para mudar essa realidade. Bom, muito obrigado então, doutor Rafael. Isaac Cruz, vereador, mais uma vez conosco aqui. Muito obrigado pela presença. E, claro, vamos discutir outros temas aí pela frente. Com certeza. Eu que agradeço essa oportunidade de poder estar oferecendo para a população, né, esse esclarecimento, porque você sabe que o melhor remédio é a prevenção.
mas a orientação também faz parte dessa prevenção. A pessoa esclarecida, ela passa a viver melhor. Tenho certeza que muitos telespectadores agora devem ter tirado muitas dúvidas e querendo saber mais, faz uma visita. Lá, queria até repetir seu endereço novamente lá, dona Asa. Rua Capricórnio 95. Então tá bom. No bairro Jardim Brasília. Tá aí a oportunidade. Sem informação, você só fica sem informação e sem conhecimento se você quiser. Então não cruze os braços, vá lá conhecer. Quem sabe de repente você pode estar abrindo seu coração e contribuindo para construir essa sede própria. É isso aí. Bom, muito obrigado a todos e obrigado você em casa que nos acompanhou, a equipe TV Universitária também, aquele apoio de sempre. E a gente se vê no próximo Câmara Debate com outro tema, falando aqui pela TV Câmara Uberlândia. Até lá.